Se o seu intestino é preguiçoso e você tem muita dificuldade que ele funcione, não perde essas 5 dicas que eu vou dar nesse vídeo. Antes da gente começar com o conteúdo desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, aciona o sininho e já compartilha com aquele amigo ou aquela amiga que tem dificuldade de funcionamento do intestino. Hoje eu vou falar sobre 5 dicas que algumas eu imagino que você nem tem noção que influenciam na saúde do seu intestino. Primeira dica, e não menos importante do que as outras, mas provavelmente essa você já sabe, né? A falta de água, sim, prejudica o funcionamento do intestino. Mas vamos entender por que a falta de água dificulta o funcionamento do intestino. A gente é feito de bastante água, certo? Lá no nosso intestino, existe uma parte do intestino, que é o intestino grosso, que é responsável pela absorção da água. E sim, dependendo da quantidade de água que eu dei para o meu corpo, eu vou absorver mais ou menos água naquela porção do intestino. Então, se eu dei bastante água para o meu corpo, provavelmente eu vou absorver menos água do que se eu estou um pouco desidratado e tomei pouca água no dia, tipo 1, 2 águas, tá? Pensem, você tem alternativa. Ou você toma água limpa, ou você toma água suja. Depende da sua ingestão de água ao longo do dia. Segundo motivo, excesso de proteínas. Sim, os excessos de proteínas, além de causarem pum fedido, também geram constipação. Principalmente se são proteínas com um potencial alergênico alto, como por exemplo, proteínas dos laticínios, leite derivados, o queijinho, o leitinho. Se eu consumo isso em excesso e eu tenho uma tendência a ter uma hipersensibilidade a essas proteínas, eu já falei um pouco sobre isso quando eu falei sobre o leite, provavelmente isso pode estar atrapalhando o funcionamento do meu intestino também. Então, presta atenção nessa frequência de consumo das proteínas. Terceiro aspecto, excesso de fibras. Então, sim, quando a gente come fibras demais, principalmente farelos, vegetais demais, e principalmente se isso está associado à falta de água, a tendência é que essas fibras dificultem um pouco o meu trânsito intestinal. Então, excesso de fibras também pode ser um fator que está atrapalhando o seu intestino aí de ser um pouco mais velocista, né? Menos preguiçoso. A gente também não quer um Bolt da vida, né? Porque às vezes não dá tempo de chegar no banheiro, né, pessoal? Mas ninguém tá falando aqui de sal amargo, né? Bom, quarto aspecto em relação ao nosso intestino é a falta de magnésio. Então, se você come poucos vegetais verdes escuros, principalmente crus e principalmente na forma de suco, sim, o suco verde coado tem muito magnésio. Então, prefira os sucos verdes coados se você tem, por exemplo, sintomas como constipação, câimbras frequentes, o olho tremendo, assim, um cansaço, dificuldade de relaxar, dificuldade de descansar, às vezes até dificuldade de dormir. Isso pode indicar que você possivelmente tem algum grau de deficiência de magnésio. Como repor isso? Suco verde coado ou semente de abóbora, pepitas de girassol. As sementes no geral também contêm uma quantidade interessante de magnésio. Quinto aspecto, baixo consumo de gordura. Então muitas pessoas chegam assim no consultório e falam: ah, mas eu não como gordura, Nutri, porque gordura faz mal, tá? Então não como gordura. Assim, a gente precisa de gordura, principalmente para garantir a saúde das nossas membranas, mas também para facilitar o trabalho do nosso intestino. Então, as gorduras também são importantes, pensando num funcionamento adequado do intestino. Que gorduras eu posso incluir ao longo do meu dia? Gorduras que vão garantir membranas saudáveis, como o abacate, as sementes, as oleaginosas, o coco, azeite de oliva. Então você pode incluir isso ao longo do dia e garantir gorduras boas, proteção cardiovascular e intestino velocista.
Bom, pessoal, por hoje era isso. Coloquem aqui nos comentários os insights que vocês tiveram com esse vídeo. Não esqueçam de compartilhar isso com os amigos também para ajudar, né, nesse processo de melhoria intestinal de todo mundo aí.